Vamos abrir em 2 de Reis 4. 1. Quando aconteceu isto, estávamos numa altura em que muita gente, ou pelo menos algumas pessoas que confiavam em Deus, se viravam e buscavam os profetas daquela altura. Nesta altura, quem era Eliseu, era o profeta. E vemos aqui uma mulher que foi Eliseu. 2 de Reis 4, 1. E diz aqui: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo tremia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: E hei de eu te fazer? Que te hei de eu fazer? Perguntava ele. E ele diz-me: Declara-me o que tens em tua casa. E ele disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Às vezes nós não percebemos. Se eu tivesse isto, eu podia fazer isto para Deus. Se eu tivesse aquilo, poderia fazer isto para Deus. Não é isso que Deus quer. O que é que você tem? Do que você tem é que deve dar ao Senhor. Do que você tem é que deve servir a Deus. Para que assim Deus o possa abençoar assim. Não, não, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu coisa, eu vou fazer. Não, não é isso que Deus quer. Declara-me o que tens, disse Eliseu. Ele disse: Nada tenho, senão azeite. Então é isso que vamos utilizar. Então ele disse: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Eu acho impressionante isto, esta passagem, eu acho impressionante. O tamanho da bênção dela estava destinado ao que ela acreditava. Se ela só tinha uma botija de azeite, uma pequena botija de azeite, como é que iria encher vasos grandes? Como? Mas ela decidiu acreditar. E eu acredito que ela foi pedir a todos os vizinhos, a todos os vasos que estavam vazios, pediu a todos, a toda a gente. Ela determinou o tamanho da benção dela pelo que ela acreditou que poderia acontecer. Eu estou a falar disto e eu me lembro de uma coisa que a minha esposa me mandou, de um homem. Pelo que eu percebi, eu apanhei a história um pouco a meio, mas pelo que eu percebi, estava o gás, tinha acabado, e ele agarrou na botija e levou ao sítio onde comprar. Mas quando levou lá, percebeu-se que não tinha dinheiro. Deve ter sido uma coisa assim que aconteceu. E ele disse: depois eu volto cá. Só quando ele chegou a casa, esqueceu-se por completo. E então a esposa fazia o café da manhã, o almoço, o jantar, fazia tudo no fogão. E ele passou em frente ao homem que vendia o gás e virou-se: Então, deixaste cá a botija vazia e nunca mais vieste buscar a outra? E ele ficou a olhar para o homem: Não vim buscar a outra. Então, espera aí. Então como é que eu tenho gás em casa? E foi para casa. E quando chegou: Mulher, tu tens gás? Tenho. Mas tu viste-me meter a botija? Não.
E quando abriram o móvel, não estava lá a botija de gás. Deus pode fazer milagres acontecer onde você menos espera. Basta você confiar. Basta você andar com Deus. Ele vai abrir portas. Você não está à espera. Ele vai fazer coisas impossíveis. Ainda esta semana Deus me lembrava algumas coisas que aconteceram na minha vida. Coisas literalmente impossíveis que aconteceram. Não pode Ele fazer grandes coisas. Aqui vemos, mais uma vez, Ele fazer grandes coisas. Depois dele pedir os vasos, Eliseu deu-lhe mais instruções. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe-o à parte o que estiver cheio. Isto é muito importante. Muito importante. Quando você crê em algo, deixe para si. Guarde para si. Até que a bênção esteja por completo na sua mão. Até que seja manifestado no mundo físico. Você tem de querer calar e continuar a orar. Partiu ele, pois, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O tamanho da bênção foi estipulado pela fé dele, pelo que eles acreditavam que Deus podia fazer. Hoje mesmo, da mesma forma, Deus vai operar na sua vida pelo tamanho que você acredita que Ele pode fazer. Eu dei-lhe este exemplo, realmente, da botija de gás, foi impressionante. Mas quantos e quanto Deus não operou milagre? Quantos não viram e começaram a olhar e viram, mas há quanto tempo eu não mudo a botija de gás? E era a mesma botija, já vai para meses. Deus abençoa a todo aquele que nele crê. Sucedeu que foram cheios os vasos, disse a seu filho: traz mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Deus vai operar milagres na sua vida. Você sabia disso? Você vai dizer: vai? Por que não vai? Durante esta semana, para mim, foi uma semana de luta. Muita luta. Eu não percebi o que estava a acontecer. É que mais agora, ontem, entre ontem e hoje, eu percebi parte das coisas que estão a acontecer. Mas foi uma semana de muita luta. Luta comigo próprio. Luta de crer que Deus está a operar e vai operar em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Algumas coisas eu tento e quero resolver e Deus me diz, deixa-me eu fazer. Deixa-me eu. Eu fico quieto. Com vontade, muitas das vezes, de atar foguetes. Mas Deus me diz, deixa-me. Operando Ele, quem impedir? O tamanho da bênção vai depender de si. Não vai depender de Deus. Porque para Deus quer abençoar muito. Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Dá com alegria, Obrigado, com Pai, o em nome de sol Jesus. brilhará.
como o sol brilhará, como o sol brilhará, ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque és tu que enches a nossa boca de bens, és tu que estás a suprir todas as nossas necessidades. E eu te agradeço, Senhor, fundo do coração, te agradeço. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muita coisa estava a acontecer em Israel. Antes de eu continuar, eu só vos quero dar o título. O título chama-se A Chamada. Muita coisa estava a acontecer em Israel. O rei tinha feito coisas erradas, Elias tinha agarrado, vindo perante o rei e dito que não vinha mais chover. E durante 3 anos não choveu. E ao final de 3 anos Deus disse, vai e diz que vai chover. E ele foi. Mas antes disso, teve que manifestar o poder de Deus. E depois de manifestar o poder de Deus e de acabar com todos os profetas de Baal, aqueles que serviam a outros deuses, naquele lugar, em Israel, Deus se manifestou e veio a chuva. Mas alguém começou a perseguir o homem de Deus. Ele fugiu. Deus teve um encontro com ele. E lhe perguntou, o que é que estás aqui a fazer? Ah, só fiquei eu. Não, não ficaste só. Há mais gente que me ama. E ele mandou a ungir outro no lugar dele. 1 de Reis 19, 19. 1 de Reis 19, 19. E aqui vamos ver Elias a chamar a Eliseu. É impressionante a chamada que é feita e como é feita. 2 versículos apenas e um homem muda a vida dele. Eu quero-vos ler para você entender o que é que o homem fez. 1 de Reis 19, 19. Elias cumpria ordens de Deus e aqui em 1 de Reis 19, 19 diz: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele andava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Quando se lançava a capa do profeta sobre alguém, estava-se a chamar essa pessoa para o ofício de profeta. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse-me: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguia Elias e o serviu. Isto foi uma chamada. Um homem que na família dele havia 12 juntas de bois. Ele estava a lavrar com uma delas, com uma dessas juntas.
Ele estava a lavrar a terra com a 12ª, mas havia mais. Portanto, era uma família abastada. E Elias passou a capa sobre ele. E ele sabia o que é que isso significava. E ele largou tudo por causa de uma chamada de Deus. Durante todo este mês eu tenho sentido algo diferente. Eu estive de férias e vim de férias. E eu sabia que quando viesse de férias alguma coisa ia acontecer. Realmente alguma coisa física não aconteceu. Mas aconteceu realmente uma coisa espiritual. Deus tocou a trombeta. Deus está a fazer chamada. Eu quando ouvi, porque o dia 17, portanto, ou foi dia 17 ou dia 18, penso que foi dia 18, ao ouvi da parte de Deus, chamada começou. E eu fiquei, a chamada começou, o que queres dizer com isso? E comecei a procurar na Bíblia, procurar em coisas, procurar noutros lados, na internet e tudo, a chamada começou. Então, mas o que é? A ver se alguém tinha percebido isso, a ver se alguém tinha sentido alguma coisa como eu senti. Não encontrei. Até que, sem querer, encontro um vídeo que fala sobre uma coisa que eu desconhecia por completo. De dia 15 de setembro até dia 17 de setembro, eu começo o novo ano judaico. Para vos dar o número do ano judaico, que não é igual ao nosso, é o ano 5784. Os judeus não têm o calendário igual ao nosso, porque nós acreditamos que Jesus é o Senhor e pela data de nascimento de Jesus nós estamos no ano 2023 depois do nascimento de Cristo. Toda a nossa vivência cristã numera a data do ano depois de Cristo e antes de Cristo. É para nós e para toda a gente cristã e ocidental acredita que é assim. E aquele que não acredita também continua a viver no ano 2023, nesta altura. Mas para os judeus não é assim. O ano deles começa entre 15 de setembro e 17 de setembro. Você deve perguntar, então, mas o que é que isso tem a ver connosco? Algo espiritual está a acontecer. Quando Deus me disse nesta semana, a chamada já começou, eu comecei a procurar tudo, tentar entender. E depois soube disto. E então comecei a perceber. Deus quer fazer uma coisa nova. E está a chamar todos aqueles que estavam afastados para que comecem a fazer a obra de Deus. É impressionante. É impressionante o que Deus está a fazer. Deus quer fazer milagres. Deus quer o povo que se tinha afastado dele, que se volta a reunir e a buscar não uma igreja
normal, mas uma igreja que a presença de Deus, uma igreja sobre o natural. Essa igreja vai fazer grandes coisas, glorificando sempre o Altíssimo. Essa igreja que vai se levantar vai ser a igreja poderosa do Deus Altíssimo. Uma igreja que crê que nada é impossível. Uma igreja que vai fazer grandes coisas em nome do Altíssimo. Eu estou-me a lembrar de tanta coisa que eu ouvi esta semana. Um rapazinho de 9 anos ouviu dizer na igreja que as mãos dele, que o pregador disse, as nossas mãos são as mãos de Deus. E o menino começou a dizer, as minhas mãos são as mãos de Deus. O menino continuava a dizer, as minhas mãos são as mãos de Deus. E ele se lembrou do seu irmão, que tinha 5 anos, que tinha tido um acidente, que estava paralítico. E ele dizia, as minhas mãos são as mãos de Deus. Eu vou pôr as mãos sobre o meu irmão e ele vai poder brincar comigo. O menino estava noutro sítio, a família levou-o para casa e o menino continuava a dizer, as minhas mãos são as mãos de Deus. Porque a palavra de Deus diz, poreis as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ele chegou ao pé do irmão e colocou as mãos em cima. E foi-se deitar. No dia a seguir, se levantou, tinha fome e perguntou ao irmão, olha, irmão, queres iogurte? E o irmão olhou para ele e disse, quero. Levantou-se direito a ele e disse, tem de morango? Deus é bom. Estes sinais sairão aos que crerem, meu nome falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes são os sinais. Estes são os sinais. Os sinais daqueles que crerem. Vamos ler. Eu não disse o versículo correto, de forma correta. Vamos ler. Vamos a Marcos 16:15. Jesus, nesta altura, tinha sido crucificado. Nesta altura já tinha ressuscitado e apareceu aos discípulos. E quando apareceu aos discípulos, lhes falou. Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi-lhes recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e tendo eles partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Nós temos que ver uma coisa. Para isto nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para estar numa igreja a polir cadeiras. Nós não fomos chamados para estar quietos e parados. Nós fomos chamados para a ação. Eu lembro-me, eu aceitei Jesus, mas a primeira vez que eu entrei na igreja, uma igreja evangélica, primeira vez
Eu fiquei de boca aberta a olhar para as pessoas. Mas aqui toda a gente está aos saltos, está a cantar, está a saltar. Que coisa! Completamente diferente da igreja que eu estou habituado. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. É a igreja que ora, é a igreja que confia, é a igreja que vai buscar as bênçãos de Deus para as suas vidas. E que Deus opera. Deus é bom. Deus é bom. Você sabia, quando você está doente, você pode dar ordens ao seu corpo para que fique curado? Você diz, mas isso é esquisito. Não, é bíblico. Aquele que é capaz de controlar as suas palavras é capaz de refrear todo o seu corpo. Eu vou-lhe contar uma coisa que eu ouvi também esta semana. Um homem rico, muito rico, milionário, virava-se e dizia: o meu carro é um carro normal, mas eu podia ter um Porsche à vontade. Por que não? Mas quando eu comecei a minha vida, não foi o meu alvo ter um Porsche. Foi ter um carro normal. Porque eu percebi uma coisa. Este homem disse uma grande verdade. Eu tenho que saber controlar as minhas emoções. Eu tenho que saber controlar as minhas emoções. E ele diz que ao princípio começou por controlar, mas depois começou a dominar as suas. E então não era o que a carne queria, era o que ele sentia. Isto é uma grande verdade. Muitas das vezes nós, não, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo, eu quero. E tudo isso é lícito. Mas entenda uma coisa. E a vontade de Deus para a sua vida. Esta semana ele me disse: sou eu que te enche a tua boca de bem. Sou eu. Não é a pessoa A, B ou C, não é aquilo, não é aquele outro, não, sou eu. Mas você entende isso, compreende isso? Quem foi que encheu de azeite todos os vasos? Foi a mulher? Foi o profeta? Ou foi Deus? Quando Jesus transformou a água, que ele diz, vai encher as talhas até completamente cheias. Quando eles chegaram ao pé dele, já estavam transformadas em vinho. Quem fez isso? Foi os homens que encheram-nas de água? Foi Jesus. Quem vai encher a sua boca de bens é Deus. Quem vai fazer com que não falte o gás é Deus. Quem que vai fazer com que tudo não avarie em sua casa é Deus. Quem é que vai fazer com que tudo funcione é Deus. Quem vai fazer abrir as portas é Deus. Porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Você entende? É Deus que vai fazer na sua vida. Então, o que é que você tem que fazer? Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto vos será acrescentado. Buscai a justiça de Deus. Buscai o reino de Deus.
Buscai confiar em Deus. Porque os milagres garantidamente que vão acontecer. Você não imagina, o desejo que eu tenho para os milagres começarem a acontecer. Para as pessoas começarem a sair das cadeiras de rodas. Para os paralíticos andarem. Para que as pessoas fiquem curadas, para os tumores saírem das pessoas, para as pessoas de cancro serem completamente libertas, para que o poder de Deus se manifeste nesta terra e para que as pessoas vejam que Deus existe, que Ele é poderoso e Ele pode e faz milagres. A chamada começou. E Deus está a chamar alguns para fazer a sua obra. Você está a ouvir a chamada? Isaías teve uma visão. Nessa visão se via no trono de Deus. Ou antes, estava a ver o trono de Deus. Não estava no trono, estava a ver o trono de Deus. E os anjos clamavam: a quem enviaremos? A quem enviaremos? Isaías disse: envia-me a mim. Envia-me. Você que está a ouvir este vídeo, você que me está a ver, está na altura. Se você está a ser tocado pelas minhas palavras, eu lhe digo, a chamada começou. Está na altura. Está na altura do povo de Deus se reunir e o poder de Deus se manifestar. E a glória de Deus se manifesta nesta terra. Não foi só na época de Jesus que houve milagres, houve pessoas curadas. Logo a seguir, no tempo de Atos, dos apóstolos, pessoas foram curadas, libertas e abençoadas. E está na altura disto voltar a acontecer. E eu creio no nome de Jesus que isto vai acontecer. Eu creio que está na altura de pessoas serem libertas, curadas e abençoadas. Eu creio que Deus vai manifestar, porque Deus vai fazer uma coisa nova e por isso Ele está a fazer a chamada. Se o que eu estou a falar está a tocar a sua vida, você sabe que é consigo. Esta chamada vai reunir muita gente. Muita gente. Muita gente que ama a Deus e que se afastou. Muita gente que ama a Deus e que estava parado. Muita gente que ama a Deus que estava à espera da hora. E a hora é agora. Está na hora. Deus o chama assim. O chama assim para começar a obra que preparou para si. Alguns poderão dizer, até o que é que eu vou fazer? O que é que isso importa? Não, mas eu quero estar aqui e estar ali. Você já está errado. Você vai estar onde Deus decidir que está. E você tem que perceber isso. Eliseu, quando Elias passou a capa sobre ele não questionou nada. Ele largou tudo e apenas servia a Elias. E serviu durante bastante tempo. Elias, quando estava para partir, virou-se para ele e perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? O que queres receber? E ele diz: porção dobrada do teu espírito. Elias virou-se: coisa dura pediste, coisa difícil pediste.
Coisa grande pedi. Se me vis subir, receberá. Ele viu subir. E ele recebeu exatamente o dobro. A unção dele foi tão forte que fez realmente coisas impossíveis. Alguém deixou cair um machado dentro d'água. Caso você não saiba, o machado é feito de ferro, quando cai dentro d'água vai ao fundo. E dentro do rio, quando vai alguma coisa ao fundo, é difícil de apanhar. O homem, em vez de ir buscar alguém que mergulhasse, foi ter com o profeta. Disse, caiu. E era emprestado ainda por cima ao machado. Diz-me onde é que está. Ele manda uma cana e o machado flutua. Impossível. Mas que importa? Importa que para Deus tudo é possível. E aquele que crê nele, tudo é possível. Médicos vão dizer que é impossível. Mas eu lhe digo, a Deus tudo é possível. E as curas vão acontecer no nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. A chamada começou. Está na sua mão. Está na sua mão. Está na sua mão. Está na altura de você decidir se vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Ou sai calar. Deus está a fazer chamada. Deus está a fazer chamada para reunir todos aqueles que Ele escolheu. Para que comece aquilo que Ele quer que aconteça. Algo realmente novo nesta altura. Neste ano. Neste mês. Neste mês. Chamada começou. Chamada começou. Agora, eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Vamos orar. Vamos dizer, Pai, 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 és-nos aqui, Senhor. Que se faça a tua vontade e não a nossa. Que se faça o que tu queres e não o que eu quero. Que tu sejas glorificado em tudo, Senhor. Que em tudo tu sejas engrandecido. Porque teu poder, tu é a glória, Senhor. Tudo. Tu é que estás a chamar as pessoas. Tu é que estás a reunir as pessoas. Tu é que estás a tocar os seus corações. E elas sabem que têm que ir. Chamada começou, Senhor. Chamada começou. Irkaran maradi beradir karan moro de tirkaran mahar baradir ditru. Irkarad barkaran mahar radia terkawar de moro de buru de rakarati beradid. Irkere dir har moro di beradir biet karan maradi berkaran mahar beradi berkaran. Irkaradi berkawur de bahar maradi berkari di baharan maradi terguz radid. Irkere berkaran maradi buru de berkur de berkaran maradi berkaran maradi buru de. Irkere dir karan maradi bahar moro de buru de berkaran baradi buru de radia saradid. Perkara nara dia terkur de buru darkar de mara de buru de barkar de mahar mara bara di terigi terwa teradi perkara de barkur de mara de buru teradi terkur de barkar de mara de bere de barkar de muru de buru perkara de bahar mara de buru de perkara de bahar mara de baradi perkara de barkar de muru de buru de perkara trata. Senhor, somos teus servos. Eis-nos aqui, Senhor. Faça-se em cada um de nós a tua vontade, para que sejas glorificado em tudo. Eis como servos teus queremos fazer a tua vontade, queremos andar nos teus caminhos, declarar a tua glória, para que o mundo veja quão grande tu és, quão grande tu és. Deus maior,
Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. E, Senhor, damos toda a glória. A ti damos todo. Não és tu que vais fazer acontecer todas as coisas. É pela tua mão que vai vir toda esta glória. É o teu poder que vai estar manifesto, porque nós acreditamos, porque nós queremos que tu és poderoso para fazer todas as coisas acontecerem, para o gás poder subir sem ter bilha do gás, para que as pessoas fiquem libertas e curadas onde não havia hipótese, onde não era possível. Só tu podes. Eu creio e assim o farás. Tudo para a tua glória e honra. No nome de Jesus. No nome de ti toda a honra, toda a... A ti te damos toda a honra, toda a... A ti te damos toda a honra, toda a... Enche este lugar e enche a minha vida. Enche a vida de todos aqueles que estão a ver estes vídeos. Que eles sejam cheios da tua presença. Que sintam a tua presença. Creiam que tu podes e vais fazer. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Perante tu ninguém pode impedir. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Caramba, roda de porrotes, que é tocada a trombeta. Antes de Deus ir buscar o chamado. Cumpra a tua vontade, Pai. No nome de Jesus. A chamada começou. No nome. Para. Yarharamositaka. Percorrere Bihanam. Percorrere. Morre para ti. Morre glória para ti. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Eu não se esqueça. A chamada começou. Muitas bênçãos. Amém. Caramba.